para Luanda para ou venham de avião. Quer dizer, não faz sentido. E, portanto, eu acho que deviam ter senhas de presenças e deviam ter também ajudas de custo, não é? Que é isso que faz sentido que os conselheiros tivessem. Agora, não têm nada disso. Não têm, não sei se têm, não é? Mas, portanto, a remuneração dos conselheiros devia ser, eu repito, senhas de presença nas reuniões, pagamento de todas as despesas relacionadas com o transporte que estivessem em serviço e também ajudas de custo para quando estivessem em serviço. Isso é o que faz sentido. Mas agora, lá está, isto faz-me confusão, quer dizer, e faz-me confusão a mim e fará confusão a toda a gente. Como é que porque é que o conselheiro precisa de um carro de $200 mil? Precisa de mordomia, precisa de conforto. Por amor de Deus, mas quer dizer, isto é uma situação que eu achava que já estava ultrapassada, mas não, é os carros dos conselheiros, é os carros dos deputados, é os carros do Tribunal Supremo. Eu não consigo. E será que houve concurso público para a aquisição destes carros pelo Conselho Económico? Porque e aí agora vamos ver se os conselheiros vão aceitar, não é? Essa é outra situação, por amor de Deus. Há lá empresários bem conhecidos que todos sabemos. E será que estas pessoas vão aceitar o carro que lhes vão dar? Acima e depois há economistas. Há economistas também. Sabem contar os cifrões. Há também economistas, não é? E portanto nós vamos ver agora quem é que vai aceitar o carro, quem é que não vai aceitar o carro. Mas Manuel, isto é o exemplo, percebes? Que se dá, é a mensagem que se transmite para a opinião pública e do presidente. E isto é o seguinte, Manel, isto pode ser uma parte, não é? Porque a Secretaria, há um poder discricionário da Secretaria do Conselho de Ministros da Presidência, Secretaria-Geral da Presidência, que pode atribuir outras regalias aos conselheiros. Deixa-me lá ver exatamente o que é que diz aqui sobre as questões relacionadas. Pode atribuir algumas regalias. Portanto, Mas é algo discricionário ou algo específico? Algumas? Não, o que diz sem prejuízo do disposto no número anterior, e o que diz o número anterior é que a função de membro do Conselho Económico e Social não é remunerável. Sem prejuízo disso, sem prejuízo da função não ser remunerável, a Secretaria-Geral do Presidente da República, ou seja, o Presidente da República, pode atribuir algumas regalias compatíveis com a função aos membros do SES no âmbito da sua gestão. Portanto, isto abre porta a que faça o que quiser, não é? Dizem que também vão ter seguros de saúde. Enfim, passaporte diplomático. Depois, não sei, acho que tem um cartão. Agora, se tem passaporte diplomático e essas coisas, mas lá está. Eu enfim, eventualmente, passaporte diplomático, toda a gente tem, até o cão e o gato da presidência tem o passaporte diplomático e da Assembleia Nacional. Portanto, a mim não é por isso que tem também um cartão. Irão ter um seguro de saúde também, e agora não sei se vão ter outras regalias, mas portanto isto abre a porta a que as coisas sejam assim, porque é o seguinte, as regalias que são atribuídas aqui em Angola e que incluem sempre um carro, parece que a dignidade das pessoas é pelas mordomias que lhe dão, não é?
quando a dignidade da função não é pelas mordomias, a dignidade de função é pelo trabalho que foi efetuado. É o seguinte, eu fui membro do Conselho Económico e Social, renunciei ao coisa, e portanto não me vou pronunciar sobre o trabalho que faz ou deixa de fazer o Conselho Económico e Social. Mas as mordomias eram iguais? Não havia mordomias absolutamente nenhumas, não havia, era o que estava lá era a função, enquanto eu estive lá, a função não era remunerável, ponto. E é o seguinte, eu acho, repito, que estas coisas que eu mencionei, que deviam de ser pagas, que é senhas de presença, porque é o seguinte, eu quando ia às reuniões, eu trabalho, vivo do meu salário, e portanto quando ia às reuniões, obviamente que não tinha remuneração. Ou prescindia do trabalho que eu tenho que fazer para assistir às reuniões. E, portanto, como eu, todas as pessoas que estão lá, supostamente, exercem as suas próprias profissões, não dependem disto para nada. E, portanto, eu acho muito bem que se lhes pague senhas de presença, ajudas de custo, despesas de viagem e todas as despesas relacionadas com a função. Por exemplo, aqui diz que os conselheiros podem ser pedidos pareceres. É o seguinte, um parecer é uma coisa que custa a fazer, não é? Uma consultoria. Justamente, deve ser paga e, portanto, se o coordenador pede um trabalho, um parecer a um dos conselheiros, eu acho que esse trabalho deve ser pago. Uma outra coisa é um parecer oral ou uma reunião em que são discutidos aí a senha de presença. E, portanto, não está aqui em causa, e se calhar o regulamento anterior tinha esse problema de dizer que não era remunerável e portanto, a alteração que devia de ser feita, do meu ponto de vista, era essa, porque ajudas de custo, senhas de presença, não é propriamente uma... É o que acontece, por exemplo, em algumas... nos bancos, em comitês, em uma série de coisas, é que as pessoas se estão presentes, são remunerados por isso. E portanto, não estou a ver qual é e sobretudo não estou a perceber qual é a utilidade do carro para ir... Com essas mordomias haverá independência suficiente para essas pessoas poderem aconselhar o presidente? Pronto, esse é que é o problema, não é? Aqui eu não sei qual é o objetivo deste Conselho Económico e Social relativamente às 45 pessoas que estão lá. Essa é que é a minha questão é essa, e vamos ver, não é? Agora, segundo me disseram, acho que já os conselheiros começaram a receber telefonemas para passarem para receberem a credencial para irem levantar o carro. Mas mesmo que fosse um carro, Manel, mesmo que fosse um carro, logo um carro de $200 mil. Não se está a pensar no conforto dessas pessoas? Pois deve estar, seguramente. Seguramente está-se a pensar no conforto dessas pessoas e diz aqui, compatíveis com a função aos membros, e porque como um conselheiro, quer dizer, se trabalhar na presidência é alguma coisa assim do outro mundo, e que já tem que ter estas coisas. E isto, Manel, está ligado com as viagens do presidente, não é? Por exemplo, quando o presidente foi a Washington, lá, Cimeira África, dizem-me que a nossa delegação tinha 160 pessoas. Sabes qual é que era a delegação maior a seguir? Tinha 16 pessoas. Portanto, quer dizer, um país que está aflito, que está na situação em que nós estamos, não há dinheiro para outras coisas ou para muitas outras coisas, mas para dar mordomias a órgãos auxiliares do Presidente da República, isto já existe dinheiro. É o seguinte, mano, e é isto que vai, digamos assim, desculpa a expressão, estrambilhar o orçamento que é hoje aprovado. Não é. Quer dizer, 9 milhões de dólares, apesar de tudo, no orçamento de 40 mil milhões de dólares, também não é assim tanto dinheiro como isso. Em termos percentuais não representa nada, mas é mais do que está previsto para a educação pré-escolar. E portanto, eu estive a ver
E depois é o seguinte, o Presidente temos estes conselheiros, ainda temos os conselheiros de Estado. Eu estive a ver, Manel, estive a ver o Conselho... Mordomias próprias reúnem-se normalmente... São iguais a ministros. Quando nós dizemos que temos, não sei, 20 ministros ou qualquer coisa, não temos nada. Nós temos para aí uns 100 e tal ministros, porque além dos ministros, há os governadores que são equiparados a ministro, muitas funções dentro da presidência são comparadas a ministros, os conselheiros de Estado são... Eu estive a ver, Manel, e estive a ver o seguinte: quais são os benefícios dos membros do Conselho de Estado em Portugal? Livre trânsito, considerado livre circulação no exercício das suas funções e locais de acesso público condicionado. É normal, não é? É Conselheiro da República e acho que deve ter um livre trânsito, como é óbvio, no exercício das suas funções. Não é andar como aqui acontece muito, não é? Sim, tu andas na estrada, enfim, a polícia manda-te parar e tu mostras o papel de conselheiro, não sei das quantas, e vais embora, mesmo que estejas com os copos. Isto não pode ser. É no exercício das suas funções, não é exibir o cartão para se safar da polícia ou para se safar dos controlos da polícia. E depois tenho a obtenção de qualquer entidade pública das aplicações oficiais que considerem úteis às suas funções. Claro, por exemplo, se o conselheiro acha que deve ter acesso por exemplo, deviam dar aos conselheiros, eu acho, uma assinatura eletrónica gratuita do Diário da República, que deve fazer falta aos conselheiros quando estão a preparar os pareceres e quando estão a preparar para as reuniões. Fazia sentido, todo o sentido, absolutamente. Depois tenho passaporte especial e cartão especial de identificação durante o período de exercício do mandato. Isso é Conselheiro de Estado em Portugal. Uso, porte e manifesto gratuito de arma de defesa sem necessidade de licença ou participação. Enfim, aqui não sei, não emito opinião, não tem. Reembolso, tem aqui também, adiamento do serviço militar, mobilização civil e militar ou serviço cívico, enquanto fazem as funções. Também faz. E depois tem reembolso das despesas com transportes públicos ou privados que realizem no sentido... Claro, como é óbvio, se o conselheiro usa a sua viatura e tem despesas, como é óbvio, ele está no interior, é chamado de emergência, exatamente, pode apanhar um avião e depois tem que ser reembolsado. Direito às ajudas de custo fixadas para os membros do governo, abonadas pelo dia ou dias seguidos de presença em reunião do Conselho e mais 2 dias. Enfim, o que eu presumo daqui é que se fores uma vez um dia à reunião, tens as ajudas de custo do membro do governo, eventualmente o ministro, e tens mais 2 dias. Faz sentido. Sim, pode vir do interior, tem um hotel. Mas faz sentido como remuneração. Portanto, uma pessoa também não precisa de pagar para ser conselheiro, não é? Também não é. Eu sei que dão estas. Fica lá no currículo e põem no coisa e tal, e vai na rua e diz que era conselheiro, mas quer dizer, uma pessoa não tem que pagar por isso. E. Tem um impedimento que é não pode exercer funções de jurado. Mas estás aqui a ver. Conselheiro do Estado em Portugal não tem nenhuma remuneração, não tem nenhum carro, não tem nada disso. E é o seguinte, e são menos por isso. E é o seguinte, Portugal tem mais do dobro do nosso PIB, não é? Portanto, são supostamente mais ricos do que nós. Portanto, quanto mais rico, menos. E se calhar lá na Suécia, ou na Dinamarca, ou na Noruega, se calhar ainda têm menos mordomias do que os portugueses. E nós aqui, uns pobretanas, que não temos, desculpa a expressão, onde cair mortos, não é? E é só carros e carros e carros de 200 mil dólares. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem, que não funciona, não é? E que sobretudo, repito, Manuel, não são estes senhores. Já agora, as mordomias retiram a qualidade do Conselho ao Presidente da República? Manel, eu acho que, enfim,
não me parece que isto tenha influência nenhuma nas opiniões. Mas torna as pessoas mais servis, mais dependentes, eu acho. Quer dizer, não é por acaso, isto é uma oferta, não é? Eu considero isto uma oferta, que é uma coisa discricionária que o Presidente da República decidiu atribuir um cargo aos conselheiros, porque foi introduzido cirurgicamente uma alteração no regimento dos conselheiros que permite que isso aconteça. Que sejam, e agora vamos ver se, como são algumas... Como é que a criança que vai na escola da primeira, segunda classe é que tem que limpar a casa de banho? E depois exala um cheiro nauseabundo. Quer dizer, sem homo, sem luva, sem nada. E quer dizer, manda as crianças limpar a casa de banho. Porque... Muitas bactérias. E as escolas até que mandam limpar a casa de banho, as escolas que não têm quarto de banho, a diretora fechou aquilo porque não tem pegada de limpeza. E as necessidades das crianças fazem onde? Para fazer no chão, no capim. Fui numa escola há tempo, quase lagrimei. A professora com algum carinho, algum espírito de mãe, comprou um balde, meteu no corredor. As crianças tinham que fazer xixi no corredor. Dinheiro. Nós temos mais de 5 milhões de crianças proibidas de estudar, impedidas de estudar, porque o país não tem dinheiro para construir escola, justifica. Nós temos mais de 5 milhões de crianças sem acesso à educação. Mas quem vai aguentar o país? Se as crianças são o futuro da manhã, e amanhã quando essa elite... Como é que essa elite vai sustentar-se? Quem são os formados que vão dar seguimento a isso? Não, a elite, os filhos estão a estudar nos grandes colégios aqui fora do país. Okay. Agora, nós, como somos as massas, nós servimos para lavar os carros da elite, percebes? Nós servimos para engraxar os sapatos dele, nós servimos para trabalhar como segurança. Temos escolas com paredes não rebocadas ainda, mas sem se tem escola debaixo da árvore, você está falando de reboque. Então, é árvore, tem escola que... Mas começam com o ensino por quê? Se não tem condições? Por que é que começou o ensino se não tem condições? Quem é o diretor dessas escolas? Não, mas a culpa não está no diretor, não está em quem começou, a culpa está naquele que tem o dinheiro e constrói casa em Sintra, constrói casa, compra casa nos Estados Unidos, depois vem aqui nos humilhar, em entrevista, dizer que os meus cães só se alimentam de bois, meus cães se alimentam de concha, quando ele não você tem 5 milhões de crianças sem acesso. São 5 milhões! Nós não acreditamos no sistema de educação. Pessoal. Não há dinheiro para a escola ou para a educação. Temos mais de 5 milhões de crianças fora do sistema normal de ensino, por falta de dinheiro, por falta de financiamento. Não temos casas de banho, ou seja, não temos saneamento básico, não temos hospitais. Temos mais de 5 milhões de crianças, ou temos crianças a estudarem debaixo das árvores porque não há dinheiro. E de um dia para a noite, 200 mil dólares, digo 200 mil dólares para cada conselheiro, ou seja, carro de 200 mil dólares. E este senhor, do nada, né, com um certo de respeito ao angolano, peço desculpas, acha-se agora no dono deste país. Este senhor quer tratar, ele pensa que Angola é propriedade do seu pai. Um senhor que, no mínimo, quer transformar este país como dos seus avós, né? Só que nós precisamos dizer a este senhor que isso não é Katanga. Angola não é Katanga. Este país pertence aos angolanos. Os nossos ancestrais bateram-se muito por essa terra, razão pela qual nós ainda estamos aqui e temos a noção do que é ridículo. Primeira coisa, eu preciso chamar a atenção aqui, mais do que nós pensarmos nos carros, nós precisamos compreender o porquê que esse senhor está a fazer isso, ou porquê que ele está a tentar fazer isso, porque ele não vai fazer isso. Vamos resistir. Primeiro, eu disse num dos vídeos anteriores que isto vai ser um ciclo vicioso. Da mesma forma que os deputados da UNITA tomaram assento no parlamento por causa das benesses dos carros. Esse senhor já compreendeu que a classe política angolana vende-se por pouco. E ele, como tem um projeto de mudar a Constituição e morrer no poder, ele e a sua esposa, porque a mulher é que lhe está a aconselhar. Infelizmente, os filhos dele também não aconselham os pais em Angola ou em África, em alguns países africanos, porque
Senegal isso não acontece. Muitos filhos não conseguem aconselhar o pai quando está no poder e pensam que são os intocáveis, o rei, mas não vê, em vez de aprender com os erros do passado de José Eduardo dos Santos, ele continua a estar a fazer pior. Então, ele quer transformar este país como propriedade sua. Para isso, ele precisa mudar a Constituição. Mas antes mesmo, ele precisa acomodar, ter certas pessoas que lhe vão ser grátis. No sentido de dizer, olha, eu te dei carro, eu te dei isso, dei essas mordomias, e você tem que submeter-se a mim. Vejam, assim como os deputados, as pessoas estão a dizer, o Rosado, por exemplo, disse que eu não sei se os conselheiros vão aceitar. Os deputados não podem falar nada, porque a primeira coisa vão dizer, não, vocês deputados também tomaram assento no parlamento, mesmo sabendo que as eleições foram violadas, porque não devemos nos esquecer que quem deu o não a este senhor foram os membros do seu próprio partido, militantes do seu próprio partido. O MPLA votou massivamente na oposição. Mas, por causa das benesses, esses senhores tomaram assento no parlamento. Então, ele viu aqui uma fonte de acomodar, de criar uma espécie de alimento para os cães. Porque ele trata os deputados, trata essa gente como cães. Vocês são cães. Eu quero aqui chamar a vossa atenção. Os conselheiros ou os futuros candidatos na busca dos carros. Este senhor, vocês não precisam baixar-se até esse nível. O que precisa neste país, o que se precisa fazer neste país é que ele não está a conseguir fazer. É transformarmos a estrutura macroeconômica e política também, né? Porque a economia é sempre política e a política é sempre econômica deste país. Criarmos superávit, aumentarmos a produtividade, ok? E aumentarmos a competitividade, que são coisas totalmente diferentes, né? Um país é competitivo quanto maior capacidade tem de exportar os seus bens, os seus fatores de produção, como por exemplo, capital, terra, trabalho e conhecimento. Nós temos capital, nós temos terra e temos pessoas que saíram durante muitos anos, vieram aqui formar-se no Ocidente, estão capacitadas para voltar para o país, transformar este país numa máquina poderosa, industrial, capaz de fazer face a esses problemas. Problemas esses como é? A falta de carro, você não precisa um presidente da República que vai roubar aquilo que já é seu por direito e dar-te como se você fosse um cão. O presidente da República não é dono deste país. O dinheiro que ele vai tirar, o que ele quer tirar, foi aprovado no Orçamento Geral do Estado, que é uma competência da Assembleia da República de Angola. O presidente da República não tem o direito de pegar qualquer valor econômico e dar-vos a vocês. Primeiro, ele não tem competência para o fazer e eu vou mostrar isso na Constituição da República de Angola. Vamos chegar até ali. Mas primeiro eu quero chamar a vossa atenção de que vocês não precisam baixar até esse nível. Vocês têm condições de terem os carros que vocês quiserem. Assim como o americano aqui, assim como o francês, como o canadiano. Quando ele quiser uma viatura de 200, 300 mil dólares, ele vai ao banco, tem acesso por quê? Porque o Estado criou condições econômicas em que o cidadão que trabalha honestamente tem uma linha de crédito para comprar a sua casa, para comprar os seus carros, para comprar tudo o que ele quiser. O que faz funcionar os Estados Unidos, o Canadá, a França, é crédito, ok? Estrutura de crédito. Então, não caiam nessa baixeza, porque é um golpe baixo. Eu até acho isso um desrespeito a vocês. Não caiam nisso. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu quero chamar a atenção aqui e vou chamar a atenção sobretudo dos juristas, ok? Eu estou a falar jurista, não estou a falar formados em direito. Neste país tem muita gente que é formada em direito, mas jurista somos poucos. Assim, juristas como economistas. Ok, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês no artigo 165. Reserva relativa à competência legislativa. Ou seja, no número 1, a Assembleia Nacional compete legislar com reserva relativa, salvo autorização concedida ao Executivo sobre as seguintes matérias: criação de imposto e sistema fiscal, bem como o regime geral das taxas e demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas. Eu chamo aqui a vossa atenção, o que nos interessa é e demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas. É competência, ok, da Assembleia Nacional. O senhor quer dar um favor, quer dar uma contribuição em função dos serviços prestados pelos conselheiros. Quem tem que legislar sobre essa matéria é a Assembleia.
não tem competência no país Angola, na Constituição de Angola, o presidente da República, um presidente da República, não estou a falar deste senhor que tomou o país pela via da força, o presidente da República de Angola, que tem noção, que tem um pingo de vergonha na cara e que tem conselheiros juristas que dominam mais ou menos matéria, sabe? Por isso é que no regimento antigo, e aqui no regimento antigo, no ponto 10, dizia, ok, a função de membro do Conselho Econômico e Social não é remunerável. Porque o regimento tinha noção de que esta matéria é reservada, é de competência reservada da Assembleia Nacional. E vocês podem ver, não existe na Constituição da República de Angola, ok, um artigo que diz que em matéria econômica de atribuição de financiamento, remuneração, cabe ao Presidente da República. Não tem. Chamo aqui o jurista. Eu vou deixar isso para os juristas, porque há muito tempo, ok? Eu não quero aqui dar uma de tudólogo. Estou a chamar jurista, não estou a falar formados em direito. Não quero dar uma aqui de... Pese embora eu sou pluridisciplinar. Eu gosto da pluridisciplinariedade, ok? Vou chamar a atenção aos juristas. Este senhor não tem competência para atribuir carro a ninguém. E se ele quiser fazer, que tira do bolso dele. Escreve. Ele não tem competência. Primeiramente, isso não pode passar. Eu vou deixar isso como tipo cadô, como dizemos, como... Porque, olha, em Angola eu não sei o que é que se passa. Isso acontece várias vezes. E isso é como tudo, né? Às vezes há coisas há lapsos que escapam. Mas esses gafes é quase recorrente aos formados em Direito no MPLA. Aos formados em Direito. Quer dizer, e alguns também na oposição. Isso é certo. Em algumas matérias, isso é certo. Eu já tive situações em que não vale a pena. Quer dizer, nós estamos aqui na oposição, nós também temos que fazer melhor, pessoal. Nós temos que fazer melhor. Então, ele não tem competência para o fazer. Não, ele não deve fazer isso, ele não deve fazer isso. Ele não deve fazer isso. Por quê? Porque o dinheiro que ele vai usar vem de onde? Da aprovação do Orçamento Geral do Estado. E quem tem competência, quem aprova o Orçamento Geral do Estado? É a Assembleia. Isso é matéria da Assembleia. O dinheiro, quem vai determinar o dinheiro e como ele vai ser gasto? É a Assembleia. Então ele não pode pegar um dinheiro, ou seja, uma remuneração que foi estabelecida para determinado setor, para determinados órgãos. Ele, presidente da República, ok? Que tomou o poder pela via da força, presidente ilegítimo, pegar dinheiro, remunerar os conselheiros. Não tem competência. A Constituição lhe proíbe de fazer. Essa é a razão pela qual no regimento antigo, tá? O legislador tinha noção, o que é o regimento? Tinha noção dessa lei, da incompetência, ou seja, da impossibilidade, da não possibilidade do Presidente da República fazer isso. Mas ele, como está atrapalhado, porque ele está a sentir a pressão do povo, ok? Está a sentir a pressão do povo. Porque, pessoal, desde que nós começamos a falar e a transformar as mentes, os angolanos têm estado a libertar, os angolanos estão a falar. O que vai acontecer é o quê? Vai, no momento certo e não vai durar, os angolanos vão agir. E vai ser pessoa da nossa idade. E eu vou dizer aqui, este senhor quer se tornar no maior ditador em Angola. Ele não quer aprender com o passado. O que eu aconselho agora aos senhores da minha idade, porque esse país é nosso. Nós não expulsamos um colono português branco para ser colono de um preto, um catanguês. Okay? E vou dizer mesmo uma coisa. Não é porque ele nasceu em Katanga. Angolano não é quem nasce em Angola. Angolano é quem ama essa pátria e respeita esse povo. E o respeito passa necessariamente o respeito na Constituição da República, que ele violou, tomando o poder pela via da força, e ele está tentando desrespeitar outra vez. E isso é que faz de você um estrangeiro. Porque se você não respeita a vontade política de um povo, você não sabe viver em conformidade com aquilo que são os anseios desse povo. E eu quero chamar a atenção aqui os intelectuais angolanos. É nosso trabalho. É assim na França, os intelectuais é que falam. Está-se a discutir na França. Na França, na televisão pública, está-se a discutir. E se nós matar Putin? Estão a chamar e se nós matar Putin? Qual é o tema do debate? Se nós matar Putin. Debate na televisão pública. E os intelectuais em Angola, e muitos deles mesmo do arroz com peixe frito, como diz o nosso advogado, ok? Pessoal, o que é um intelectual?
aqui mesmo. Qual é o conceito do intelectual urbano? O intelectual é aquele que tem a capacidade de criar mecanismos que visam a dar resposta à necessidade do seu tempo. O intelectual não é aquele que foi lá no Brasil, em Portugal, cabulou, pagou, conseguiu lá um diploma e está voltando em Angola porque eu sou doutor. Não. Intelectual não é que foi lá na Sorbonne também, todos nós foi lá na França, passou só porque não, o intelectual não é esse. O intelectual é aquele que tem a capacidade de criar mecanismos que visam a dar resposta à necessidade do seu tempo. O intelectual, peço desculpas. O intelectual tem tempo. Agostinho Neto era um intelectual. Older Roberto, o Dr. Savimbi eram os intelectuais do seu tempo. Você é intelectual também deste tempo. Tens que criar mecanismos que visam a dar resposta. Qual é a necessidade de hoje? A necessidade de hoje em Angola, qual é a necessidade que temos hoje? É libertarmos deste ditador, deste bandido. Esse senhor é bandido. Vou dizer-vos uma coisa. Eu vou dizer aqui o pessoal do MPLA. Vocês que estão a ajudar esse senhor a ficar ali no poder, a morrer no poder, vocês vão se arrepender. Ou tiramos esse gajo agora, tiramos este senhor agora, e estou a falar, vocês, senhores da minha idade, 40 anos, nós não expulsamos o colono preto, o colono branco, para ser colono de um preto. E eu falava isso com meus colegas na universidade, quando tentavam sempre defender de que não, a culpa não é dos negros na escravatura. Eu vou dizer que nós temos culpa na escravatura, dizia isso. Sabe por que tinham culpa? Porque nossos ancestrais eram muito pacíficos. Diante de um bárbaro, você não pode ser pacífico. Malcolm X já dizia isso. Você tem que usar todos os meios necessários para se defender do bandido. Diante do bandido, você não tem que ir lá porque vamos conversar, não. O bandido, você tem que usar todos os meios necessários, okay, para se defender dele. E as pessoas diziam, por exemplo, que os nossos ancestrais eram muito burros. Como é que um só branco conseguia meter na escravatura milhares de pretos? Pessoal, a história se repete. A história está a se repetir. Como é que uma pessoa, um só preto, João Lourenço, um preto como este, okay, nem é bonito, nem é carismático, está metendo na escravatura mais de 34 milhões de angolanos. É a mesma coisa. Não, eu urbano não aceito ser colono por um preto. E como intelectual, você tem a obrigação de transformar. Na França, o intelectual vai dizer, não, saiam às ruas, parem o país, defendam-se. Polícia não tem que... Na França é assim. Então, meus intelectuais, nós que façamos o nosso trabalho, que é informar os militares, os órgãos de justiça, os tribunais, o que é que eles têm que fazer nessa condição? Prendam o João Lourenço agora, senão vai ser tarde. Prendamos este senhor agora, vai ser julgado, sim, vamos julgar. Não vamos ser como ele. Prendemos agora esse João Lourenço, lhe prendemos e lhe julgamos. Porque senão, vocês que estão a ajudar esse senhor, você vai ver. Vocês não se esquecem de uma coisa, ele matou José Eduardo de Santos, que ele meteu lá. Vocês são quem? Ele não é leal. Esse senhor não é leal aos seus e não será leal a Angola. Se você não é leal aos seus, como é que você vai ser leal a uma pátria? Essa é a razão pela qual tomou o poder pela via da força, está a tentar violar a Constituição, ou seja, ele quer governar este país como se fosse a casa do pai dele, como se fosse a casa da sua mãe, ok? Como se fosse propriedade, como agora Angola virou uma catanga, é um Congo, como se fosse o país, Angola fosse terra dos avós deles, ok? Os avós dele, quer dizer, agora é uma partinha do Congo. Senhores, nós temos um trabalho a fazer, é tirar este senhor. Então, não vamos muito na hora, vamos esperar como é que esses conselheiros vão agir. Senhores deputados, ok? Eu sei que vocês vai pesar-vos na vossa mente, abrir a vossa boca para falar sobre essa questão, porque vocês também receberam os carros. Então, mas vocês têm que ver, e esse senhor não tem legitimidade para o fazer, ele não tem isso, ele não, se fizer isso, é ilegítimo, é ilegal. Isso pode ser chumbado. Ele não tem competência para fazer. Não tem competência. A não ser que ele tire do bolso dele pessoal e dá. Mas ele não tem. A presidência da República não tem competência para atribuir remuneração a ninguém. Não tem. Isso é do competência. Tem que ser legislado. Tem que ser uma lei que autoriza a fazer isso. E só o parlamento pode fazer isso. Então, pessoal, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ok?
deixa aquele seu like. E eu quero aqui propor, porque somos mais de 7.000 inscritos, pessoal. E eu tenho acompanhado os vossos comentários, têm sido comentários muito, muito, muito elucidativos. Eu quero propor-vos, vocês vão dizer aqui, deixar aqui nos vossos comentários, se pudermos fazer uma live aos sábados, em que, mais do que eu falar, vamos ouvir as pessoas. Eu quero que as pessoas, eu quero dar a oportunidade de vocês também falarem, internautas, falarem, exprimirem qual é a vossa visão do mundo, qual é a vossa visão que vocês, da Angola, que vocês, porque tem pessoas que têm muito bom, eu vejo jovens que falam sobre economia, têm visão de economia, sociologia, política e muito mais. A sua opinião, eu penso que seria bom nós abrangirmos para algumas lives, final de semana, em que os internautas podiam entrar e dar a sua opinião. Deixem a mensagem no comentário, digam se vocês estão de acordo com esse, se podemos partir para esta luta, para esta tentativa, para essa experiência, né? E se tiver verdadeiramente pessoas que estão interessadas, eu aqui avanço, falo com a minha equipe e vamos avançar. Então, pessoal, inscreva-se no canal, continue a partilhar os vídeos. Se você não está inscrito, pessoal, temos muitas visualizações e são poucas as pessoas que estão inscritas no canal. Inscreva-se no canal, por favor, porque isso nos dá vontade de continuarmos a fazer esse trabalho, ok? Nos dá vontade de acordarmos e falarmos de vários temas e deixarmos um bocadinho, porque estamos a roubar um bocadinho o nosso tempo para podermos, né, servir o país, porque isso é nosso dever e não precisamos ser pagos com cargo de 200 mil dólares. Não, nós estamos aqui a servir, estamos a servir grátis. Não, nós estamos a servir aqui porque o que vocês nos dão tem um valor mais do que um valor econômico, tem um valor simbólico, está a perceber? E com um gosto fraterno. E isso é muito importante. Vocês verem os nossos vídeos, ok? Comentarem, partilharem, inscreverem-se. Isso nos motiva, isso nos deixa. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Isso vale mais do que 200 mil dólares num carro, né? Que este senhor quer roubar dinheiro público para dar aos seus amigos. Então, pessoal, aquele abraço, estamos juntos. Beijo.